Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês a partir do capítulo 6, do verso 6, a parte B em diante. Vamos lá? Diz assim: Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridades para expulsar espíritos impuros. Instruiu a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderia levar alimento, nem bolsa de viagem, nem de dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Glória a Deus. Bem-vindo ao teste, irmãos. Bem-vindo ao teste. Os discípulos, eles vieram, e Marcos retrata isso. Marcos, ele vem trazendo a missão de Jesus e expondo aqui na questão de desfazer as obras das trevas, como libertar as pessoas dos espíritos imundos, curar das doenças e curar os cegos e os aleijados. Todos os milagres que o Senhor fazia, no final das contas, tinham um cunho de ensino para nós. Em João capítulo 25, versículo 21, fala que se todos os milagres que tivessem sido escritos, que tivessem sido feitos pelo Senhor Jesus fossem escritos, os livros não caberiam em todas as bibliotecas do mundo. Tamanho foi a quantidade que ele fez. Logicamente, obviamente, houve uma seleção feita pelo próprio Espírito Santo, direcionada por Deus, a fim de nos conduzir em ensino e em preparo para aquilo que havia de acontecer conosco. Era de forma bem didática que o Senhor agia. E não obstante aqui dessa forma, o Marcos, ele vem trazendo logo depois eu li a partir do verso B, do verso 6, da parte B, porque foi esse relato foi dado logo depois de Jesus visitar Nazaré, aonde ele se ficou admirado mesmo com a incredulidade das pessoas, inclusive dos seus familiares, com relação à pessoa dele. E tanto trouxe admiração a incredulidade como a fé, a qual o Senhor encontrou, por exemplo, como em Mateus 15, da mulher cananeia que intercedia pela sua filha, ou também do centurião romano que intercedia pelo seu escravo. São fés encontradas que alcançaram o coração de Deus e provocaram admiração. Nós sabemos, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos crer que Ele é Espírito e galardoador. O Senhor quer nos abençoar, irmãos. O Senhor quer sim, sabe? É necessário que nós tenhamos essa compreensão dentro do nosso coração. Ele é um Deus abençoador, que faz questão de nos abençoar. Mas aqui, nesse ponto da mensagem a qual Marcos chega e ele envia os discípulos à missão, era justamente pela incompreensão. Então o Senhor enviaria eles a uma missão, a um exercício de fé. Vamos lá então para as aplicações pertinentes para aquilo que é para a nossa vida. Fala, Jesus percorreu diversos povoados. Irmãos, Jesus, ele não faz distinção. Tanto Romanos 2,6 como Atos 11,34, um falado por Paulo, outro falado por Pedro, que Deus não age em favoritismo. Então ele percorreu diversos povoados, fazendo o quê? Ensinando os seus moradores. E ele nos ensina, Senhor. Deus nos revela, Deus nos ensina qual é a sua vontade. Deus mostra para cada um de nós o que é que nós devemos fazer. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala que ele opera em nós tanto querer como realizar, segundo o seu propósito. E essa mensagem, ela fala muito de propósito, dos propósitos divinos, a qual o Senhor tem para nós. Então eu quero começar falando para você, meu irmão, nunca sem motivo
a qual o Senhor nos coloca num caminho, nunca é por acaso, sempre tem um motivo, sempre tem um ciclo e uma etapa a ser completada. Nós devemos entender isso e compreender e confiar no Senhor, saber que é um plano, sabe? Há uma motivação maior, há um plano de Deus incumbido em tudo aquilo, a qual o caminho que ele nos passou. E ele começa falando justamente isso, reuniu os 12, ou seja, todas as pessoas que trombamos no caminho, todas as pessoas, 12 fala de um número de governo. Todas as pessoas que encontramos na nossa caminhada, elas têm um propósito na nossa vida, têm um propósito. Cabe a nós decifrar qual é, irmão. Cabe a nós decifrar qual é, como? Com a ajuda de Deus. Por quê? Ele fala em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim que eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ainda Jeremias dá a ideia que nós não sabemos e que para nós termos o conhecimento daquilo que é o propósito de Deus, de coisas firmes e verdadeiras, nós devemos clamar a Ele, nós devemos juntar. E Ele reúne pessoas, a qual vão andar conosco. E olha, fala... Enviou, fala da missão, fala assim, ó, começou a enviá-los. Ou seja, começou, é um princípio, irmãos. Às vezes nós pensamos que quando nós somos enviados, logo vamos atingir a promessa. Não, aqui é a fase de preparo, meu irmão, bem-vindo ao teste. Nós não devemos cair nas armadilhas da mente, não é verdade? A mente tem bastante armadilhas para nós e aqui só começou a enviá-lo de 2 em 2. Eu quero falar sobre isso porque o de 2 em 2... é referente, primeiro, cumpre o que está em Números 35, 30, Deuteronômio 17, 6 e 19, 15, referente às duas testemunhas. Um comprova o que o outro passou, um é testemunha do outro, um age em favor do outro. E também fala justamente de um companheirismo, de uma ajuda mútua, O Senhor sempre nos coloca com pessoas, meus irmãos, a palavra fala que se nós andarmos com uma pessoa sábia, mais sábio nós ficaremos, mas se nós andarmos com um tolo, mais mal nós viveremos. Nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos e mais do que isso, nós somos chamados a testemunhar, a agir em companheirismo ajudando um ao outro. Quando a palavra fala em Eclesiastes, quando um estiver de pé, o outro levanta, o outro ajuda a levantá-lo. Bom, eu quero ler com vocês, pensando nisso, um versículo que está em Efésios capítulo 2, versículo 21, fala assim, ó, porque tudo tem um propósito. Olha só qual que é o propósito de andar junto, fala assim, ó, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse é o propósito de Deus. Tem a ver com a salvação, tem a ver de ser morada do Senhor, tem a ver com isso. O Senhor estava preparando os discípulos naquele momento para se tornar a morada. Em João 14 nós vemos, e eu vou chegar lá porque o cajado representa isso, eu vou fazer a tipologia do cajado, porque o Senhor naquele momento, ele fala para os discípulos em João 14, fala assim, agora ele está com vocês, mas em breve ele estará em vocês. Ou seja, não uma casa de visitação. Muitos, o Espírito Santo faz visitação. E isso já é muito bom, irmãos. Ele traz direção, traz proteção, ele nos encoraja, nos revela a verdade, nos revela os propósitos divinos. O Espírito Santo é um ser divino e deve ser adorado como tal, perguntado como tal. Podemos tirar nossas dúvidas com referência a tudo com o Espírito Santo. Pergunta, Espírito Santo, revela-me a vontade do Pai. Mas a preparação, como Paulo fala, é justamente para nós nos tornarmos moradas, sermos um com o Pai. Quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós, é porque nós nos tornamos um com o Pai. E ele fala justamente isso, ó. Ele fala, dando autoridade para expulsar espíritos impuros. O Senhor nunca nos enviará sem o recurso necessário para a empreitada que Ele nos colocou. Eu quero repetir isso. O Senhor nunca nos enviará sem os recursos necessários para que nós cheguemos até o fim para a empreitada que Ele nos deu, ou seja, para a jornada. E tudo tem uma motivação, o quê? Conhecê-lo. Por quê? João 8,32 fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, é a verdade que liberta? Não, irmão. O conhecimento da verdade. Um conhecimento aprofundado, sábio, com entendimento e compreensão. Os discípulos naquele momento passavam por um momento de incompreensão.
por tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Imagina, o próprio Deus encarnado na Terra, eles passavam por incompreensão, irmão, e muitos de nós passamos por momentos assim, que não compreendemos nada, que não confiemos. Olha, eu vou falar algo para vocês, pessoal. Na minha caminhada, o que mais se expôs foi a minha fragilidade, e eu tinha a impressão de que a minha vontade, sabe, aquilo que eu queria, a minha promessa, ela me faria chegar até o final. Pobre de mim, irmão, pobre de mim. Não é só isso que é necessário. Nós precisamos dessa presença de Deus em nós. Olha, a palavra fala, Colossenses 2:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, o que é Cristo em nós? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo em nós é a esperança da glória, é a esperança da vitória. É aquilo que nos dá esperança. Sem o Espírito Santo, sem Deus, irmãos, a missão jamais seria completa. E por isso ele fala, dou-lhe autoridade. Naquele momento foi delegada. E ele fala, instruiu a não levar coisa alguma na esseta, exceto o cajado. O cajado, meus irmãos, ele tem a tipologia de poder, proteção e autoridade. E também direção. A simbologia do cajado é o próprio Espírito Santo. Quero ler com vocês um versículo que mostra bastante isso. Porque o Senhor Jesus, em João 16, ele fala, ó, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, está entendendo por que nós não compreendemos muita coisa? Nós não temos estrutura necessária, a estrutura necessária para suportar a toda a verdade de Deus a respeito de nós e a respeito das pessoas que estão do lado. É necessário caminhar e colocar algumas coisas em práticas. Quando nós nos colocamos em prática da vida, daquilo que nós queremos, nós vamos enxergando a verdade. A palavra fala em Provérbios 4:27 que o justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando cada vez mais até amanhecer. É até amanhecer. Então a nossa caminhada é até que tudo fique claro, irmãos. É até que nós vejamos claramente. E o Senhor Jesus começa falando justamente isso, que Ele quer nos dizer. Ele anseia por nos dizer, ele anseia por nos revelar toda a verdade, só que a nossa capacidade, a nossa maturidade espiritual do nosso momento não permite revelar tudo que ele tem para nós. E agora, pensa, é um Deus ilimitado, irmãos, é um Deus sem limite, nós que somos limitados. O poder de Deus que vai atuar em nós, irmãos, é de acordo com aquilo que é o tamanho da nossa fé, é do tamanho daquilo que nós podemos suportar. Se nós corremos do processo de maturidade, irmãos, logicamente nós não vamos suportar muita coisa. Logicamente sempre vamos nos colocar num caminho e numa rota de fuga, e não numa rota de milagres. Ele fala, quando vier, e é quando vier, quer dizer, ele vai vir, mas ainda não veio. Está falando com os discípulos, João 16, perto da cruz. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que lhe ouviu e lhe anunciará o que ainda está por acontecer. Imagina, meus irmãos, nós termos o mapa do futuro, de todos os passos certos que podemos dar. Quem aí quer isso? Bom, eu desejo, sabe, minimizar os erros, conquistar vitórias, logicamente passando por muitas lutas, sem sacrifício. Não há vitória sem dor, sem ganho. Sem sacrifício, não há vitória sem dor, sem ganho. É a dor que traz o amadurecimento espiritual. Ninguém amadurece sorrindo. Eu quero repetir, ninguém amadurece sorrindo. Olha, e era justamente nesse momento, instruiu ele, exceto levar o cajado. Por quê? Tudo que eles precisariam era ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos caminhando e há uma multidão de vozes do nosso lado, sendo que tudo que nós precisamos ouvir é a voz que vem do nosso interior. É a voz que vem do nosso interior. Ele colocou o querer e ele também operará ao realizar. Lembra que eu falei que será necessário muito mais do que nossa vontade? Cristo em nós, esperança da glória. Irmãos, eu percebi a minha fragilidade, sabe? Percebi. Os meus pensamentos ficavam perturbados e eu começava a olhar para a circunstância e vi. Eu estou confessando para vocês, diante de vocês, algo que foi uma fragilidade minha. Eu não tenho medo de confessar isso não, porque foi provocado pelo próprio inferno e Deus sabe disso. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, eu me glorio nas minhas fraquezas, nas perseguições, porque é quando estou fraco que estou forte. E
E é impressionante isso, nós vamos perceber isso na caminhada. Precisaremos somente do cajado, e o cajado tem justamente essa tipologia, aquela parte de Deus que nós levamos. É a parte do pastor. Olha, ele fala, não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levaram a muda de roupa extra. Vocês percebem que nessa parte final, o Senhor está falando de preocupações. Preocupação não é pecado. Está falando das coisas dessa vida, irmão. Está falando de tudo justamente que um homem precisa para viver. Olha, ele fala, alimento, no nosso corpo humano necessita de alimento. A bolsa de viagem. A bolsa de viagem fala da mala, a roupa, as roupas que nós vestiríamos. E nós precisamos andar vestido. Deus não quer que nós andamos peladão por aí, não é verdade, irmão? Ele não quer, não. Olha, e nem dinheiro. E dinheiro serve justamente para adquirir dignidade, todas essas coisas. Ele fala da sandália. A sandália fala de não machucar na caminhada, de caminhar, de fazer uma caminhada mais longa. Mas não levar uma muda de roupa extra. Por quê? Para depender do cuidado exclusivo do Senhor, irmãos. A preocupação, o que quer dizer? Que nós estamos nos ocupando de algo que será acrescentado a nós, preocupando. Quando a nossa ocupação verdadeira e manter o foco é na missão. Eu quero repetir isso. Manter o foco é na missão. Buscar primeiro o reino de Deus, focar na promessa. É através da promessa que nós focamos no reino de Deus, que nós focamos em nós, que nós nos preparamos para receber o Espírito Santo, que nós nos preparamos para receber a glória do Pai. Eu gosto de Davi no Salmo 37, versículo 25. Ele fala, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas jamais vi um justo e a sua descendência, ele vai além, a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, mendigarem o pão. Salmo 37, versículo 25. Olha, Davi viveu 70 anos, 80, não sei te falar a verdade, mas viveu muito, para te falar que ele nunca viu. E olha, um homem que viu muita coisa da parte de Deus, que aqueles olhos viram muita coisa da parte de Deus, mas ele nunca viu um justo. Uma pessoa que era justificada por Deus, não. Uma pessoa que confia em Deus, não, irmãos. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de escassez, vamos passar por momentos de solidão, vamos passar por momentos, sim, de dificuldade extrema, a qual nós seremos provados. Por quê, irmão? Bem-vindo ao teste. Essa é uma aprovação. Uma aprovação a qual o Senhor nos coloca para quê? Ela tem uma finalidade, aperfeiçoar a nossa fé. Por quê? O justo viverá pela fé. É pela fé em Deus, irmão. É pela fé em Deus. Então o que nós devemos fazer? Concentrar na voz do nosso interior e manter o foco. E aprender a ignorar. Irmãos, uma coisa que eu aprendi no deserto, e para mim foi uma bênção, sabe? Foi justamente a ignorar. Ignorar as coisas que eu passei. Só eu sei, irmão, o que eu tive que ignorar. Ignorar muita coisa, ignorar as vozes, ignorar, sabe, ignorar muita situação que me trazia bastante aflição, porque essas coisas realmente trazem preocupação para nós. Todos nós preocupamos em pagar as contas, preocupamos, irmão. Preocupamos, não é pecado admitir isso. Só que nós devemos, 1 de Pedro 5,7, coloque as suas ansiedades diante de Deus e eles o sustentará. Ele tem cuidado de vocês. É disso que está falando. O cajado fala de cuidado também. De um cuidado para nós vermos que nós temos um Deus poderoso que zela e cuida dos seus. Quando Jesus fala dos passarinhos, ele fala assim, vocês não têm muito mais valor? E é justamente isso que Davi chama no Salmo 37, eu quero terminar com o versículo 34, que ele fala, ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e dará a terra. Está falando de honra e promessa. A terra é a promessa. Então, no final das contas, meus irmãos, a mensagem seria, se eu pudesse resumi-la em 4 pequenas palavras, seria: confie totalmente em Deus. Dependa de Deus, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus ser Deus na sua vida, não fica tentando fazer, não se preocupe. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nos últimos dias é: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. E eu quero passar isso para vocês novamente, já passei uma vez e vou falar: não se preocupe, Deus tem cuidado de você. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, lembrando que Ele tem
a recompensa para o teu sacrifício. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.